As eleições de 2022 devem ser um campo fértil para a propagação de notícias falsas. Não que isso não tenha faltado nos últimos anos. No Brasil, políticos falam em fake news, militantes falam em fake news, jornalistas se mobilizam contra as fake news. Se antes a desinformação virava uma piada na roda de amigos, hoje virou uma ameaça à democracia. Mas do que exatamente estamos falando quando usamos essa expressão? Quais os fenômenos que criam um ambiente propício para a disseminação de mentiras deliberadas? E quem está por trás de tanta mentira? É hora de debater esse tema. Está começando o nosso Ampliando o Debate. Dente afastada de uma Rousseff começou na quinta-feira. Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa conversa aqui no Ampliando o Debate. Esse é um espaço para debater assuntos que são relevantes no nosso dia a dia, relatos e também opiniões fundamentadas. Não se trata de um passatempo. Eu espero que o conteúdo que você vai ver aqui possa te ajudar de alguma forma a formular o seu ponto de vista sem dogmatismos. O nosso assunto de hoje é a desinformação em ano eleitoral. Na era digital, o acesso à informação é fácil e rápido. No entanto, o bombardeio excessivo tem trazido danos à saúde das pessoas e também à democracia. Muito além da quantidade está a preocupação com a qualidade daquilo que consumimos como informação. Para abrir esse debate que ainda gera muita polêmica, eu converso com a Karine Borges de Lis, que é coordenadora do Grupo de Apoio Técnico ao Comitê Gestor do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Oi, Karine. Oi, Luan, tudo bom? Karine, se formos ver o retrospecto, a disputa eleitoral de 2016 nos Estados Unidos foi a campanha da desinformação. Sobrou notícia falsa. No início da crise política na Venezuela, em 2017, grupos do governo e da oposição difundiram informações falsas que foram potencializadas pelo clima de polarização política. De modo bem parecido, a Argentina viu uma proliferação de websites voltados para a difusão de notícias falsas. No Brasil, a gente está muito diferente? Luan, você contextualizou muito bem a situação e configura o quadro como sendo um quadro mundial, e assim ele é. E o Brasil, como está inserido nesse contexto, ele não fica de fora, nem dos aspectos de desinformação ligado a pleitos eleitorais, nem uma série de outros assuntos, tais como saúde pública. Então, na verdade, o Brasil está inserido num fenômeno que é de ordem mundial, complexo, multidisciplinar e cuja o final não se tem a menor previsibilidade ainda, porque ele diz mais respeito às pessoas do que aos meios em si, no caso, a internet. A desinformação, ela trabalha com um mecanismo muito engenhoso. Ela trabalha essencialmente com as nossas emoções. Somos seres essencialmente emocionais que de vez em quando pensam. Nós não racionalizamos a maioria das nossas decisões. Como é que se demonstra isso? Trabalhos de economia, psicologia da economia já demonstraram isso. Psicologia evolutiva comportamental demonstra que as nossas decisões cruciais em nossa vida são levadas mais pela emoção do que a razão. Quando nós estamos falando de um pleito eleitoral, de uma eleição, as pessoas não discutem essencialmente programas de governo, elas discutem o futuro delas. E o futuro delas não está calcado em cima de uma planilha Excel ou de uma calculadora. Elas projetam estados emocionais. Qual país eu quero viver? Onde é que eu quero estar? Assim como as propagandas, a publicidade não vende produto, ela vende estados emocionais ou alteração de estados emocionais. Vamos notar que elas são uma grande ilusão e vendem. Por quê?
elas mexem com o emocional da gente. Conforme é o produto, é o tipo da cor que eu uso, é o tipo da mensagem, da linguagem e do cenário que eu vou mostrar. Você já notou que em algumas propagandas de automóvel, as estradas nunca têm congestionamento? E que dentro daquele carro ou da paisagem que está ao redor tem alguns símbolos ou de juventude, ou de poder, ou de riqueza, ou da imagem que você quer passar, porque você quer que a pessoa, ao visualizar aquele objeto, sinta aquele estado emocional e se sinta encantada para comprar aquilo, para como ter isso. Mas voltando à tua pergunta, a desinformação lida com esses elementos emocionais e ela vai tocar algo muito sensível na pessoa, que são os chamados vieses cognitivos. O que são isso? São atalhos mentais que nós temos desde que nós éramos lá das cavernas e que fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Esses atalhos nos auxiliaram para muita coisa, a tomar decisões rápidas e a desenvolver um mecanismo muito sofisticado, que hoje em dia já se sabe que também é um tipo de racionalização, que é a chamada intuição. A intuição não vem de nada, ela vem de vários elementos que tu faz uma leitura muito rápida e toma uma decisão. Bom, onde é que chega isso? Ao longo da vida de cada um de nós vamos agregando valores, gostos e preferências. E nós temos a tendência de olhar aquilo para o que mais gostamos. É difícil a gente separar isso. Por isso que quando nós vamos tomar partido de algo, é muito, vamos dizer, natural ou comum você ler notícias que confirmem aquilo que você já pensa. Outra coisa, você naturalmente vai buscar sites, jornais, revistas e amigos que pensem como você. Por quê? Aí nós vamos entrar num outro tipo de viés cognitivo, que é o endogrupal, porque todos nós temos a necessidade de pertencer a um grupo, de sentir acolhido. Isso é tribal, inclusive. Olha só, traz esse cenário de lá, necessidade de ser acolhido, reconhecido, de estar num grupo. O viés de confirmação, você lê várias coisas, busca as coisas que confirmem as tuas crenças. Traz isso agora para o ambiente da internet, onde você tem verdadeiras indústrias trabalhando nesse sentido, onde mais e mais é necessário você ter ética, imparcialidade, bom senso, coisas que os socráticos, os gregos pregavam, e que tem que se fazer valer nesse ambiente digital. Bom, onde é que entram as fake news? Elas mexem com essas estruturas sutis de emoção, distorcendo e fazendo um discurso que vai fazer que você ache que você está pensando sobre aquilo, mas não. Você está agindo emocionalmente em cima de um discurso. Por isso elas são tão perigosas e tão ardilosas. Sociólogos e filósofos têm utilizado um novo termo, pós-verdade, quando a opinião pública reage mais a apelos emocionais do que a fatos objetivos. Você acha que as pessoas estão criando suas próprias verdades? O Diogo Reis, que é um pesquisador que eu tenho muito respeito, ele fala disso, que mais do que da pós-verdade, a gente está na época da auto-verdade. O que seria isso? Cada pessoa construi a sua própria verdade, ou naquilo que quer crer, né? Isso existiu desde que o mundo é mundo, cada um tem as suas próprias crenças. A diferença é que agora nós temos instrumentos para propagar isso com maior poder. Como diria Humberto Eco, num pensamento que ele proferiu há uns anos atrás, com a internet ele disse que finalmente os idiotas ganharam voz, né? Em que medida isso é verdade ou não? Não vou entrar nessa questão da frase do Humberto Eco, mas o mundo vem caminhando naquilo que o Bauman qualificou de mundo líquido. Várias questões ou afirmações colocadas como verdade foram sendo questionadas, algumas validamente, outras não. Na medida em que a gente ainda pesquisa sobre o mundo, ainda busca sobre o mundo, desde a parte científica do conhecimento mais primário,
até as questões morais nossas. Quando eu falo moral, não é uma questão de moralismo, tá? Mas de questionamento sobre o que seja ético ou não, do que seja melhor ou não. Por exemplo, um conceito bem jurídico: bom pai de família. O que era tido como um bom pai de família, vamos dizer assim, no final de 1800, é completamente diferente do que é ser um bom pai de família hoje. Lá naquela época, um bom pai de família que dissesse: minha filha, você não vai estudar, se alfabetizou e é o suficiente, poderia ser adequado para a época, quando as mulheres eram criadas para serem boas moças de família, saberem cozinhar e cuidar bem dos filhos e do marido. Atualmente, não. Um bom pai de família é o quê? É aquele que vai prover o melhor estudo possível, vai incentivar sua filha a ter uma carreira, a ser autônoma, a exercer vários papéis, inclusive o de ela ser mãe, se ela quiser, de ter uma família, se ela quiser. Nota como é uma mesma expressão, Luan, mas nota como ela mudou de conceituação. O que nós viemos caminhando ao longo da humanidade é perceber que dogmas são muito perigosos, em qualquer setor, que verdades absolutas são, na verdade, muito relativas. O que a ciência pregava como sendo correto ao século passado, por exemplo, referente ao sistema circulatório sanguíneo das pessoas, é diferente do que se tem hoje. Ah, mas então eu estava equivocado? Não, para a época, para os instrumentos que se tinha à época, era a verdade que se tinha, era o conhecimento que se tinha. Então, o problema é quando você torna absoluto e descontextualiza as situações dos lugares em que elas são próprias. Então, o que o Bauman vem trazendo para nós? Essa questão do mundo líquido. É quando se relativiza demais, quando você deixa sem parâmetro algum, quando tudo vira um pode tudo. E a gente sabe que não pode tudo. Há limites. Mas esse colocar limites incomoda. Isso é tratado de uma maneira satírica, muito provocativa e muito feroz no filme Não Olhe para Cima, que demonstra muito bem que na era atual tudo é levado a ser um grande show. Quando demonstra o professor lá que ele é solidário a uma cantora pop lá, que ela tinha terminado o namoro com um outro artista, ele vai ser solidário com ela e ela xinga ele. E depois, na frente de um palco, ela faz todo um mise-en-scène romântico com o par dela. Por quê? Porque tinham contratos a serem cumpridos. E as pessoas, os fãs ali, ai, porque eles são demais, não sei o quê. Não estou criticando em nada o setor artístico, entenda bem. Eu estou colocando a relativização dos valores. O que é, de fato, sentimento humano, verdade? Esse filme é uma grande sátira e é um grande questionamento sobre as nossas verdades postas num mundo cada vez mais sem realidade, sem contexto de realidade, sem verdades. A verdade, ela não é algo posto para machucar, ela é algo para nos parametrizar. O Tribunal Superior Eleitoral já proibiu, por exemplo, o envio massivo de propaganda e de mensagens por aplicativo nas eleições desse ano. Uma parceria com as agências de checagem também foi feita, foi renovada recentemente. O ministro do TSE ainda foi claro ao dizer que não serão admitidos ataques à imagem e à credibilidade do tribunal. De que forma que a justiça está se preparando para esse bombardeio de informações falsas? Eu te agradeço muito essa pergunta, Luan. Luan, o TRE, a Justiça Eleitoral como um todo, ele sempre agiu quando ocorreram as desinformações. Primeiramente, muito chamadas de fake news, né, na época. Então, se agia na época de cada eleição, pontualmente, e dentro do que esse fenômeno se apresentava, né? Se desmentindo e tudo mais. Ano passado, em junho do ano passado, tanto o TSE quanto o TRE de Santa Catarina instituíram programas permanentes de enfrentamento à desinformação. E essa é a grande diferença. Agora, permanentemente vai se tratar isso, não apenas no combate
notícias ou afirmações inverídicas ou fraudulentas sobre o processo eleitoral em si ou sobre qualquer outro fato ligado às eleições. Agora nós vamos promover educação midiática, trabalhos de informação às pessoas. As pessoas têm que conhecer o processo eleitoral, saber do que se trata e não se deixar levar por campanhas, por qualquer índole que ela tenha, mas que tenham o objetivo de tumultuar. As pessoas têm que voltar a ter o hábito a se debruçar sobre as coisas, a buscar entender as coisas e não ficar na superficialidade. Por isso, nós trabalhamos o eixo de educação midiática, enfrentamento da desinformação em si, melhoria dos meios eletrônicos de combate e propagação, uma maior conscientização do próprio corpo de servidores que trabalham no processo eleitoral, visando a isso. Até mesmo a trabalhar, Luan, que a gente vai ter uma oficina hoje e amanhã no próprio TRE, de comunicação não violenta. As pessoas estão muito reativas. Elas escutam não para compreender as mensagens, mas para rebater as mensagens. Isso de um modo em geral. As pessoas não têm dialogado, ou seja, eu escuto o Luan, entendo a mensagem dele, posso concordar ou não, isso é uma prerrogativa, um direito que eu tenho, é uma condição humana disso, mas eu vou procurar entender o que tem de bom que o Luan me falou. Apesar de eu não gostar do Luan, puxa, mas isso que ele está falando é verdade, isso faz sentido. Isso exige um sentido de humildade científica até. Eu sempre tenho que aprender com o outro, até mesmo se o outro pensa diferente de mim. Nisso, como a gente conversou dias atrás, muito bem retrata aquele filme, 1917, sobre a guerra, em que os dois soldados estão do mesmo lado. O mais novo pergunta para o mais velho: cadê a sua medalha de honra ao mérito? Ele diz: eu troquei por um cantil d'água. O mais novo diz: mas eu nunca faria isso. Você não vai ter medalha para mostrar para a sua família? E aí ele responde, não com essas palavras, mas nesse sentido: eu quero voltar vivo para minha família. Eu não quero que a minha família receba um corpo, uma medalha. Eu quero voltar a abraçar minha mãe. E o mais novo diz: não, eu não faria isso. É um direito dele. Direito não no sentido jurídico, entende? É uma possibilidade que ele tem de acreditar e fazer valer as suas crenças. Mas o outro deu uma baita lição para ele. Naquele contexto de guerra, o que era mais interessante? Um metal que diz que você fez um ato heróico ou você voltar vivo e salvar pessoas? Aí o que a gente está lidando? Sentido de sobrevivência, vaidade, medo, que são coisas tão ancestrais quanto ao nosso, voltando ao nosso início da conversa, ao nosso caçador e coletor, lá da Idade da Pedra. Nesse contexto, a gente precisa introduzir a educação midiática. Como se aprende a consumir informação de forma consciente, Karine? Sim, muito, 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 muito. A educação midiática, e há algumas iniciativas bem interessantes na atualidade, uma deles é o Educamídia. Eles colocam conteúdos gratuitos no site deles, que é um conjunto de professores, pesquisadores dessa área de pesquisa, em que busca instrumentalizar as pessoas para poderem combater a desinformação. E esse, inclusive, Luan, é um dos eixos temáticos de trabalho do nosso comitê, promover a educação midiática, dentro do TRE e fora do TRE, dentro das suas esferas de alcance, não se substituindo a qualquer dos atores. Atores que eu digo, atores do processo eleitoral, e aí eu coloco advogados, partidos e cada cidadão. Cada pessoa é uma esfera de atuação política, no melhor sentido da palavra, para promover a verdade, a ética, para que todos busquem um melhor horizonte e um melhor direcionamento político para o seu país, para a sua nação. Obrigado, Karine, pela participação.
As fake news põem em xeque a verdade e a missão do jornalismo, cuja função primordial é informar corretamente. Por isso, vamos ampliar o debate. Eu converso com o jornalista, mestre em linguística e doutor em comunicação, Rogério Cristofoletti, que é professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, há um paradoxo nessa palavra fake news, afinal, se é fake, não é news? Veja, claro, concordo, porque a informação, a novidade, a informação jornalística, ela precisa ser sempre verdadeira, então ela precisa ter lastro, ela tem que ter uma vinculação com fatos, com ocorrências, com acontecimentos. Então, fake news é uma contradição em termos, por isso que a gente vem falando ultimamente de desinformação. É um termo que amplia, não pega só as informações que são falsas, mas também aquelas que são colocadas, que são verdadeiras, mas são tiradas de contexto e colocadas num outro contexto, algumas que são distorcidas, que são exageradas, outras que são paródicas. Então, a desinformação é um guarda-chuva mais amplo que acaba também, né, abrigando as fake news. O senhor acredita que a desinformação teve um papel fundamental no último processo eleitoral aqui no Brasil? De que forma? Sim, no Brasil foram, né? A gente tem, inclusive, né, investigações tentando apurar disparo massivo de informações naqueles serviços de mensageria, como o WhatsApp. Temos, né, outras tantas investigações em curso nesse sentido, então foi uma amostra. Nós temos também, por outro lado, agora em 2022, muito mais conhecimento de como essas plataformas funcionam, como esses aparatos funcionam, e como também os ecossistemas de desinformação funcionam. Então, há ações em curso, tanto ações policiais no campo jurídico, ações legislativas também para tentar reter isso, mas também existem ações sociais, para que cada um de nós possa atuar nisso. Não dá apenas para esperar que as grandes plataformas tomem, né, conta disso. Até porque os compromissos que as grandes plataformas acabaram de firmar com o Tribunal Superior Eleitoral são muito, né, maleáveis, são muito frágeis, né? E, claro, o Tribunal Superior Eleitoral também tem limitações. Então, cada eleitor, cada eleitora, cada pessoa, cada cidadão precisa ter um compromisso, que é um compromisso de não se tornar mais um agente de desinformação. O ataque gratuito ao outro, aquele carregado de ódio, sem argumentos, sem ideias, ele está amparado muitas vezes no anonimato da internet? Sim, mas veja que o anonimato, depois da internet, das redes sociais, algumas figuras jurídicas, alguns conceitos precisaram ser revistos. A gente precisa rediscutir o anonimato. O anonimato, por exemplo, ele é uma regra quando a gente vota, né? O voto ele é secreto, por exemplo. E esse anonimato, dizer em quem eu votei, né, esse segredo, é a garantia de que o meu voto vai ser respeitado. Então, nós precisamos, como sociedade global, rediscutir o anonimato. Em algumas situações, o anonimato nas redes sociais garante que pessoas façam denúncias de empresas ou governos. Então, elas precisam ser protegidas também, né? Mas é claro que há pessoas nas redes sociais que usam o anonimato como um escudo para praticar crimes e golpes. Numa metáfora, a eleição do Brasil será um barril de pólvora. Olha, eu arrisco dizer que a gente vai ter eleições muito tumultuadas e movimentadas. É um período eleitoral curto, de 35 dias aproximadamente, é muito curto. Nós vamos ter muita gente tentando ganhar votos pelas redes sociais, pelas mídias sociais. A gente vai ter muita gente disparando informações desencontradas, mentirosas, tentando, né, muitas vezes atingir candidatos e ganhar votos com isso. Então, é um período em que todos precisaremos estar muito conscientes do poder de sermos enganados pelas redes sociais. Claro que a gente também pode se informar muito por elas, mas a capacidade de sermos enganados dessa vez será muito maior. Então, estejamos todos muito precavidos, estejamos todos muito conscientes desse poder.
E o que devemos fazer, professor, para que as mentiras não circulem tranquilamente ou ganhem as manchetes dos veículos de comunicação? É claro que todo mundo recebe muita informação via redes sociais e aos seus serviços de mensageria, como WhatsApp, Telegram e por aí vai, né? Então, eu tenho algumas dicas. Uma delas é, cuidado com o que você recebe, né? Você vai receber aquelas informações, leia sempre com muita desconfiança. Segundo, não compartilhe qualquer informação. Você não precisa necessariamente compartilhar. Né? Então, dá uma checadinha antes, porque se for uma coisa ruim, uma coisa falsa, você vai passar vergonha, inclusive dentro do seu grupo. Não passe vergonha. Terceiro, denuncie perfis que você nota que são perfis que fazem de propósito a disseminação de informação errada. Quarto, não se informe apenas pelas redes sociais e pelos celulares. Converse com pessoas, busque os meios, os canais confiáveis do jornalismo que você costuma fazer. E a quinta dica é, seja um agente da boa informação nos seus grupos, né? Alerta quando você perceber que é uma informação equivocada, denuncia quando perceber que é algum invasor, e claro, corrija com jeitinho, com toda a educação que você está tratando com um amigo, com um parente, corrija quando aquilo for equivocado. Obrigado, professor. Disponha. Abraço, Luan. Se espalha nas redes sociais que Cristóvão Colombo pisou na Lua com Apolo 11 em 1969, certamente eu estou divulgando uma fake news, sem nenhuma repercussão na esfera penal. Agora, se eu digo para os meus seguidores nas redes sociais que vizinho fulano de tal planeja matar ou causar algum tipo de sofrimento ao meu cachorro, certamente eu estou cometendo crime de difamação. Quem vai ampliar o debate é Alexandre Rolo, advogado em direito eleitoral. Oi, Alexandre, obrigado pela presença. Você acha que já é bom a gente preparar o nosso emocional para o que vem por aí? Olha, uma eleição acirrada, uma eleição conturbada e uma eleição, como tem sido dito pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que vai estar muito vítima, digamos assim, da chamada desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral está atento a isso, está preocupado com isso. Alguns chamam de fake news, eu não gosto especificamente dessa expressão. Para mim, essa expressão é um paradoxo em si mesma, porque ou é fake ou é news, não dá para ser as duas coisas. Se é notícia, não pode ser falsa, e se é falsa, não é notícia. Então, é um paradoxo em si mesmo, costumo chamar de desinformação, que também nada mais é do que a mentira. Quando a gente fala em desinformação, nós estamos falando de mentira. E a mentira, a bem da verdade, ela não começou a existir, ela não nasceu, a mentira agora, não nasceu em 2022, não nasceu em 2018, 2017, a mentira sempre existiu. A mentira não existe só no campo do direito, não existe só no campo do direito eleitoral, a mentira existe, por exemplo, na pandemia, e a gente tem visto aí no dia a dia, falando de vacina, que a vacina causa AIDS, etc. e tal, ou seja, mentira nós temos em todos os ramos do conhecimento, mas o Tribunal Superior Eleitoral está atento a essa questão envolvendo as mentiras e as eleições de 2022. Embora muito se fale sobre a mentira, a desinformação na internet, a justiça já enfrenta esse mal há um bom tempo. No passado, a forma de agir não era determinando a exclusão de um post ou do conteúdo da página de fulano ou ciclano. Era, para quem não lembra, emitindo um mandado de busca para apreender panfletos distribuídos nas ruas. Não mudou muita coisa, né? É isso, Luan, eu acho que você matou a charada. A questão da mentira, eu, por exemplo, atuo no direito eleitoral já há 30 anos. E quando eu comecei a atuar no direito eleitoral, para você ter uma ideia, não tinha internet, mas já tinha mentira. Então, a questão é justamente essa que você falou. Eu acho que o que gera
e essa preocupação justa do Tribunal Superior Eleitoral é a forma através da qual a mentira é divulgada, a velocidade de disseminação da mentira, que no passado a mentira era veiculada através de meios analógicos. Então, o que a gente fazia lá 30 anos atrás para combater a mentira? A gente tinha que entrar na Justiça Eleitoral com pedido de busca e apreensão daqueles panfletinhos apócrifos que surgiam na madrugada. Então, na madrugada, o que as pessoas faziam, os candidatos, os partidos faziam, é sair de madrugada no município jogando panfleto apócrifo para cima, e aí no dia seguinte o eleitor acordava com aqueles papéis no chão e a gente não sabia de onde vinham. Então, é uma forma analógica de disseminação da mentira. E agora não. Agora nós temos a internet, que gerou aí uma penetração muito maior em termos de divulgação da própria mentira. Doutor, um novo fenômeno batizado de pós-verdade diz que a opinião pública reage mais a apelos emocionais do que a fatos objetivos. Mas, ao que me parece, o que tem ocorrido é uma confusão entre emitir sua opinião e agredir alguém. O senhor concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, e uma confusão muito grande envolvendo, por exemplo, a liberdade de expressão. As pessoas acham que pode dar opinião de tudo, que a liberdade de expressão ela é ilimitada, quando, na verdade, nenhum direito é ilimitado. Todos os direitos possuem limitações previstas na própria Constituição Federal. Quando a gente fala de liberdade de expressão, que é um direito e garantia fundamental, garantido pela Constituição, não é porque eu tenho direito à liberdade de expressão e tenho sim, que eu vou sair por aí, por exemplo, propagando, fazendo apologia ao nazismo, ao antissemitismo, ao racismo. Não é porque existe a liberdade de expressão que eu posso sair, a minha opinião é que todos os negros merecem morrer. Isso não é possível. Não é possível falar alguma coisa assim e invocar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é ilimitada, ela vai até o momento em que a pessoa, ao divulgar a sua opinião, ela está praticando crime. E aí a própria Constituição veda esse tipo de situação. E voltando ao aspecto eleitoral, mentira é crime nesse processo democrático. Olha, falando aqui de volta no nosso direito eleitoral e nas eleições de 2022, nós temos, por exemplo, um artigo no Código Eleitoral, que é o artigo 323, que diz o seguinte, que é crime eleitoral divulgar mentira. Então, o artigo 323 diz o seguinte, olha, divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos que sabem inverídicos em relação a partidos ou a candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. É crime eleitoral, previsto no Código Eleitoral. Então, eu não posso, sob o pretexto da minha liberdade de expressão, sair divulgando mentira envolvendo candidato, partido ou coligação, porque isso é crime eleitoral. E a própria legislação, então, impõe limites a essa opinião. Ah, não, é minha opinião. Espera um pouquinho. Não é sua opinião. Você está divulgando uma mentira. Você está dizendo que o candidato fez tal coisa e o candidato não fez tal coisa. Você está dizendo que o candidato foi condenado e o candidato não foi condenado. Então, tem coisa que é verdade e tem coisa que é mentira. Eu não posso sair dizendo fulano de tal foi condenado. Se eu disser que foi condenado, eu tenho que provar. Está aqui a condenação. Se eu estou dizendo que foi condenado e não foi condenado, estou dando um exemplo aqui, né? Se eu estou dizendo que o candidato foi condenado judicialmente, ele não foi, eu estou divulgando uma mentira, quero com isso exercer algum tipo de influência perante o eleitorado, e isso é crime eleitoral previsto no artigo 323 do Código Eleitoral. As fake news, independente das suas motivações, são mentiras objetivas, ou seja, informações ilegítimas que não condizem com a realidade, formuladas para induzir uma comoção sobre determinado assunto. Eu espero que você possa tirar suas próprias conclusões, sempre com respeito à opinião do outro. Se você quer ver mais conteúdos como esse, ative o sininho e se inscreva aqui no canal. Aproveita para deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse tema. Até a próxima!